Bem-vindos. Meu nome é Angélica, estou do grupo Reflexões Celestiais. É com alegria que recebemos vocês para mais uma jornada fascinante rumo ao cumprimento das profecias antigas e a visão sublime da fé Bahá'í. Nesta live especial, mergulharemos nas profecias das religiões antigas que há séculos anunciam um momento de transformação e renovação para a humanidade. Aprofundaremos também nas profecias da fé Bahá'í, que revelam o surgimento de uma era de unidade, paz e progresso espiritual. Preparem-se para descobrir como essas profecias se entrelaçam, apontando para um futuro de harmonia global e compreensão mútua entre todas as nações e povos. Obrigada. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, está. Então, só mais um Estou minutinho. sim. Vou fazer ela ficar maior. Ok? Também os amigos. Que lindo isso. Então, eu vou agora só dar alguns avisos e alguns pedidos, tá bom? Antes da gente iniciar com as orações e uma música. Então, nosso encontro de hoje durará por volta de 1 hora. Quem tiver perguntas, pode, ao final dar a explicação, tanto abrir o microfone, quanto colocar pelo chat. Se for surgindo dúvidas durante a palestra, para a gente não ficar interrompendo, pode escrever no chat. No final, eu peço para o Amir responder. Tá bom? Para todos, então, manterem também seus microfones fechados, para que não tenha interferência. E como eu falei, tem uma surpresa, que é o sorteio de 2 livros da livraria Bahá'í, que a gente vai oferecer no final. Por isso que eu pedi o nome de vocês, tá? E então é isso, tá bom? Vamos manter os microfones fechados. E eu vou pedir, então, para a nossa querida Maria Lúcia fazer essa oração para a gente. Rapidinho, eu queria pedir uma ajuda aos universitários. Sim. Aqui no celular, o meu nome está você, que eu estou no celular. Eu estou tentando, no computador eu sei, no celular eu não sei mudar o nome. No celular, alguém sabe mudar o nome? Não, eu queria botar. coloco o seu nome aqui, Você coloca? Janson, não tem Então problema. tá bom, Eu obrigado. acrescento, tá? Tá Pode bom, deixar. obrigado. Obrigada. Tchau. Seu nome está nas telas já. Não, porque tinha sido você aqui para mim. Então tá. Então vamos ouvir nossa amiga Maria Lúcia. Ó tu, Senhor bondoso, criaste toda a humanidade dos mesmos pais. Desejaste que todos pertencessem ao mesmo lar. Em tua santa presença, todos são teus servos e todo o gênero humano se abriga sob o teu tabernáculo. Todos se têm reunido à tua mesa de graças e brilham pela luz da tua providência. Ó Deus, és bondoso para com todos, proveis a todos, amparas a todos e a todos concedes vida. De ti, todos os seres recebem faculdades e talentos. Todos estão submersos no oceano da tua misericórdia. Ó tu, Senhor bondoso, une todos, faz as religiões concordarem e torna as nações uma só, para que se unam em perfeita harmonia. Ó Deus, ergue o estandarte da unicidade do gênero humano. Ó Deus, estabelece a suprema paz. Enlaça os corações, ó Deus. Ó tu, Pai bondoso, Deus,
extasia os corações com a fragrância do teu amor, ilumina os olhos com a luz da tua guia, alegra os ouvidos com as melodias da tua palavra e abriga-nos no recinto da tua providência. Tu és o grande e o poderoso, és o clemente, aquele que perdoa as faltas de toda a humanidade. Abdu'l-Bahá. Nascer, primavera mostrou toda a sua cor, a alegria que veio pra ficar, luz que clareia. Novo dia nasceu, primavera mostrou toda a sua cor, alegria que veio pra ficar, luz que clareia. Só desejo o que tu desejas e dispenso quem quer que seja, exceto a ti. Uma nova vida, uma nova era se agita entre os povos da terra, livres de tudo, menos de ti, poder servir a tua causa. Livres de tudo, menos de ti, humildes servos nessa jornada. Novo dia nasceu, primavera mostrou toda a sua cor, a alegria que veio pra ficar, luz que clareia. Só desejo o que tu desejas e dispenso quem quer que seja, exceto a ti. Uma nova vida, uma nova era se agita entre os povos da terra, livres de tudo, menos de ti, poder servir a tua causa. Livres de tudo, menos de ti, humildes servos nessa jornada. Livres de tudo, menos de ti, poder servir a tua causa. Livres de tudo, menos de ti, humildes servos nessa jornada. Novo dia nasceu. Obrigada, amigos. Então, esses serão os 2 livros que nós vamos sortear ao final da live. Quem ficar até o final, vou repetir aqui para o pessoal que entrou depois, coloca o nome no chat de vocês, tá bom? Para a gente fazer o sorteio no final. Então, os livros são Introdução ao Pensamento de Baha'u'lláh, escrito por Washington Araújo, e um livro de Chogue Effendi, o Guardião da Fé Bahá'í, O Dia Prometido Chegou, que é o título da nossa live hoje, tá certo? Muito bem. Então, eu vou deixar que o palestrante, ele mesmo se apresente. Tá bom, Ami? É um querido amigo. Fala um pouquinho de você. Bom, E queridos, somos todos ouvidos. eu sou irmão de vocês, sou amigo, quase todos vocês. Agora mesmo a Angélica estava falando que a gente brincou
na Sete Barrais de Salvador, nem me lembrava disso direito, né? Mas eu tenho muita saudade da Bahia. A gente que mora no Sul, né? A vida no Sul é um pouquinho diferente do que é o Nordeste e o que é o Norte, sabe, Angélica? Né? Não tem essa empatia, assim, tão clara, né? Mas o povo sulista é um povo muito querido também, viu? Um povo muito amoroso também. Apesar do azedume que tem aqui ainda, de algumas gerações pós-guerra, né? A sociedade está começando a melhorar, né? E está ficando muito mais universal aqui também. Mas então, essa palestra, a Vanessa estava conversando comigo, e vocês sabem que esses eventos da Ucrânia, que tem a ver, na verdade, com os documentos que o próprio Bahá'u'lláh, né, alertou os reis, na época, sobre os eventos que viriam a acontecer na região da Crimeia, e que é os Balcãs, né? E Abdu'l-Bahá, quando foi para Estados Unidos e para o Canadá, ele alertou a sociedade americana e canadense do papel que ela teria para realmente erguer uma nova ordem mundial. E Abdu'l-Bahá deu algumas dicas naquela época. Bom, o fato é que as cartas da Casa Universal de Justiça, principalmente a última carta, ela basicamente deu um pontapé inicial nessa nova fase que a nossa comunidade vai enfrentar. E o Irã, ele vai se tornar o foco de ter essa exposição, né? Vocês sabem que a fé Bahá'í nasceu no Irã, na Pérsia, e sabem também que Bahá'u'lláh é a figura central que une tanto o Irã como Israel. As pessoas do mundo não entendem o que está acontecendo. Elas acham que vai acontecer o fim, que as coisas vão acabar, né, que vai ter um sofrimento coletivo, e a gente sabe disso. Mas o fato é que as pessoas não fazem ainda a correlação do porquê isso está acontecendo. E hoje nós vamos falar sobre esse tema, né? Por que o Irã e por que aqueles países estão sofrendo tanto, né? E qual é a promessa dos profetas do passado? Uma pincelada, né? E o que isso tem a ver com o Irã, né? Então a gente vai abordar sobre esse tema. Tudo bem para vocês? Tudo certinho? Os Bahá'ís, a gente que é da comunidade Bahá'í, deve estar preparado primeiro para dominar as escrituras sagradas, porque nós seremos chamados tanto para responder críticas, como também para esclarecer. Ainda bem que a inteligência artificial está aí e pode ajudar rapidamente isso. Inclusive, eu, como acredito que a gente vai um dia explicar para outras pessoas, eu usei essa ferramenta para mostrar para vocês como a própria inteligência artificial já está respondendo a dúvidas da própria causa Bahá'í, tá? Então, eu vou compartilhar, pode ser, gente? Vanessa, pode ser? Claro. Tá. Desculpa, deixa eu pegar aqui. O tema é polêmico, né? É o dia prometido chegou, porque a gente sabe que esse dia prometido chegou na visão Bahá'í já está acontecendo desde o século XIX, né? E nós podemos dizer que ele começou a acontecer a partir de quando, né? Aqueles sábios persas começaram a apresentar a promessa de que duas crianças já haviam nascido, né? Tanto duas figuras do Islã xiita, como duas figuras do cristianismo protestante, né? Na América do Norte, já estávamos antevendo, né, os fatos que ali estavam acontecendo. Mas, para a maioria das pessoas, parece que esse dia nunca chega, mas ele já está aí, né? Vocês estão vendo minha tela? Sim. Sim. Padinha, Jason, Padinha, você pode me ajudar? Você pode me ajudar a ler aqui? Sim. Tá, quem gostaria de ler aqui essa parte? Eu não entendi. Você gostaria que eu lesse? Por favor, Padinha, lê para nós. Como sinal de pura justiça, nós realmente enviamos notícias a cada profeta a respeito da causa de nossa lembrança e, em verdade, Deus é supremo sobre todos os povos do mundo. Seleção dos escritos do Bab. Leio outro trecho. A cada povo, fizemos descer o livro em seu próprio idioma. Esse livro temos revelado verdadeiramente no idioma de nossa lembrança, o qual é, em realidade, um idioma admirável. Ele é realmente a verdade eterna vinda de Deus. E, de acordo com o julgamento divino dado no livro Máter,
ele é o mais eminente entre os escritores do árabe e de maior eloquência de expressão. Em realidade, ele é o talismã supremo, dotado de poderes sobrenaturais, assim como o livro Máter evidencia. Então, está claro para nós, Baha'is, e para aqueles que seguem os livros, que os livros sagrados são como ferramentas, né, que transformam a sociedade, né? Então, aqui, eu selecionei algumas capas de livros famosos, como o Bhagavad Gita, o Torá, Pentateuco, né? O judaísmo, o Zend-Avesta, do Zoroastrismo, o Tripitaka, que está Tipitaka, né? Do Buda, o Novo Testamento de Jesus, o Alcorão de Muhammad, o Bayan persa, né? Do Bab, e o Kitab-i-Aqdas, né? Alguns dos livros, né? Como referência. E aqui, uma analogia que você já conhece, né? Que vocês podem pegar esse material depois e explicar para os seus amigos, né? Que em cada época, um manifestante divino, que é o Espírito de Deus, traduziu o conhecimento de Deus através de uma literatura. E essa literatura, ela se transformou no quê? Na ferramenta, né? No pão da vida, né? Ou na árvore da vida, né? Uma analogia, né? Do conhecimento da árvore da vida para o pão da vida, né? Que faz com que surjam os frutos de Deus, né? E quando a gente olha a organização da sociedade, de tempos em tempos, a gente percebe que esse escalar da sociedade, essa progressão dela, é reflexo diretamente do ensinamento divino, né? Vocês sabem disso por causa do conceito da revelação progressiva, né? Mas, até mesmo nos conceitos de urbanização das cidades, esse conceito espiritual está refletido, né? A arquitetura, as artes, as ciências são reflexos diretamente da espiritualidade. A sofisticação dessa arte ou dessa ciência está relacionada à profundidade do conhecimento da sociedade e como ela consegue absorver esse conhecimento, né? Aqui mostra um gráfico simples, mostrando como em cada época a ciência foi evoluindo, né? E como que a sociedade foi se reorganizando, né? Antigamente a sociedade eram famílias que se conviviam entre si por sobrevivência, né? E depois essas famílias perceberam o valor da unidade com outras famílias, nasceu o conceito de tribo. E aí você já sabe, tribo, clã, cidade, estado, nação, né? A gente sabe também, através da literatura e das provas, da cronologia, através da antropologia, né? Que foram almas puras que inspiradas que influenciaram e tomaram decisões que mudaram a condição moral e ética, e isso influenciou também na maneira de como se organizar a sociedade, né? Essa aqui é um documento que eu usei para palestra de arquitetura, mas ela traduz a evolução do entendimento dos profissionais, desde urbanistas, arquitetos, cientistas, poetas, né, de como deveria ser um local sagrado para a civilização na sua época, né? Uma coisa que é comum em todos eles é o escalonamento, né? A ideia de monumento do projeto. Ok. Eu peguei o chat do Copilot, eu fiz isso para vocês, para os amigos que não são acostumados com... Claro que sim, Miguel, com certeza. Que não são acostumados com a investigação religiosa, e eu fiz algumas perguntas, tanto para o ChatGPT como o Copilot, né? Por exemplo, aqui, por que Moisés, Buda, Zoroastro, Jesus, Muhammad e Baha'u'lláh foram perseguidos? Ele respondeu. A outra aqui, como cada um deles foi tratado pelo povo da época? Mesma coisa. Como foi a juventude de Jesus, Maomé e Baha'u'lláh na época? Eles foram respondendo, né? Então, o que eu estou tentando mostrar aqui, cada novo conhecimento, ele tem uma porção dessa força divina, e como é que eles foram tratados no início dessas manifestações, né? E aqui, como nós estamos falando do dia prometido, eu fiz uma pergunta para o copiloto, mesma coisa, como em cada livro, o que cada livro fala sobre o tema do fim, tempo do fim, né? Então, o hinduísmo acredita, né, que no final de cada ciclo há um pralaya, ou dissolução, seguido por um novo começo. No judaísmo fala que o bem vai triunfar, e haverá uma renovação da criação. O cristianismo fala que Jesus Cristo vai retornar, né, e
vai ver o arrebatamento, né? Vai ver o julgamento da humanidade. O islamismo fala que os justos entrarão no paraíso, enquanto os ímpios enfrentarão o inferno, né? Na verdade, tudo isso aqui é simples demais, né? E aqui, uma expectativa que há na literatura sagrada, né? Nas pessoas que seguem a literatura sagrada, como o conceito de vinda de Deus nos livros sagrados da humanidade. Então, por exemplo, o hinduísmo, os hindus esperam a vinda do 10º avatar. No Torá, fala-se da vinda da glória de Deus, o Messias, né? No budismo, fala da vinda do Buda Maitreya, o quinto Buda, que iria unificar e unir o homem ao universo. No Zen de Avesta, fala da vinda do Shabaran, o rei dos reis. No Novo Testamento, fala da vinda do Pai Celestial e o Filho na glória do Pai. No Islã, fala da vinda do Prometido e de Jesus, Issa, né? E aí, como nós estamos falando hoje da revelação progressiva, no século XIX, você já sabe disso, né? Tanto o Bahá'u'lláh e o Bábí se declaram, um no Irã e outro no Iraque. Depois vocês vão entender por que eu estou falando do Irã e do Iraque. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Tá entendível? Ah, sim. Tá ok. Tá bom. Então, relacionado à declaração do Bábí, o que ele fala? Né? Chanson, quer ler para nós isso aqui, por favor? Vou ler. Eu sou o prometido, anunciou Bábí. Sou aquele cujo nome há 1000 anos invocais, a cuja menção vos tendes levantado, cujo advento tendes ardentemente desejado presenciar, e a hora de cuja revelação tendes suplicado a Deus que apressasse. Verdadeiramente digo, incumbe aos povos, tanto do Oriente como do Ocidente, obedecerem minha palavra e assegurarem lealdade à minha pessoa. Então, vejam. Todas as revelações divinas nesse slide estão esperando que alguém venha. E justamente no século XIX, aparecem 2 jovens. Um traz o início de uma nova era e confirma todas as revelações do passado. E o outro é aquele que é chamado Rei dos Reis, né? Aquele que criou todo o universo e criou a essência de cada mensageiro divino. Por favor, Padinha, lê para nós isso aqui, que é Bahá'u'lláh. Eu sou o sol da sabedoria e o oceano do conhecimento. Dou alento aos esmorecidos e revivifico os mortos. Sou a luz que guia, que ilumina o caminho. Sou o falcão real no braço do Onipotente. De cada ave desfalecida, desdobro as asas caídas e lhes impulsiono o voo. É demais. Esse texto ele fala realmente assim, Padinha, sou eu, tá? Porque todos os mensageiros do passado, eles falam eu sou. E Bahá'u'lláh, nesse caso, fala sou eu mesmo. Eu sou quem manda, mais ou menos assim, sabe? Então aqui, ó, quando vocês olham aqui os temas, as regiões do planeta, o Bábí se declara no Irã. E Bahá'u'lláh se declara no Iraque. Ok? Então guardem bem isso aqui, tá? Vocês sabem que Krishna veio da Índia, que Moisés veio do Egito, que Buda veio do Nepal, na Índia também, que Zoroastro veio da Pérsia, que Jesus veio da terra de Canaã, Judeia, né? Israel, e que Mohammed veio da Arábia, né? Tanto que está claro aqui nesse gráfico, né? Para todos nós entendermos, Índia, Abraão, terra de Ur, Moisés, Egito, Ur é Iraque, caldeus, tá?
Moisés, Egito, Zoroastro, Pérsia, Buda, Nepal. Então, tudo isso aqui, pessoal, que vocês estão vendo, esses países aqui que vocês estão vendo, todos eles estarão no dia do juízo final. Tá? Quando nós damos um passo à frente, nós começamos a observar o seguinte: todos os livros sagrados, todos eles, quando você abre eles para estudar, eles têm, no início deles, a genealogia dos mensageiros divinos. Então, a partir de uma época, que a gente pode dizer que é mais próxima da época moderna, os historiadores começaram a estudar essa genealogia. Essa aqui é a genealogia de Maomé. Ó, Muhammad, aqui. Eles estudaram desde Abraão a genealogia de Maomé. Então, fala de Jesus, fala de João, fala de Elias, Jonas, Moisés, né? Então, a pessoa que fez esse estudo focou seu estudo em Muhammad. Que significa que ele estudou significa que ele analisou toda a literatura sagrada para chegar à conclusão, junto com seus colegas. Mas nós, que somos Baha'is, já sabemos hoje que essa genealogia se estende tanto ao Bab como ao Baha'u'lláh. E por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque Baha'u'lláh se refere à sua fé também como uma árvore celestial, que produz os frutos, né? Sendo ele essa árvore. Mas essa árvore, ele representa a união de todas as famílias que são provenientes da mesma raiz, né? Na raiz de Abraão, nós temos aqui Sara, Ketura, Ishabac e Agar. De cada uma delas nasceu uma linhagem. E dessa linhagem nasceram os mensageiros divinos que nós conhecemos. Segundo o Alcorão, como Jesus e Maomé, houveram 124 mil profetas. Mas nós só temos conhecimento daquilo que está próximo da gente. Daquilo que está até agora catalogado. Que a história, a antropologia estão citando, né? Vocês sabem que em alguns documentos Baha'is, esse Baha'u'lláh fala de Hud, que era um antigo profeta, né? Existe, numa dessas árvores genealógicas, existe a expressão de Hud, citado, né? Então, quando você chega aqui, ó, num dos textos aqui, ó, tá aqui, ó, Hud. E Hud foi um profeta árabe. E também está citado na Bíblia, que o pessoal lê e não entende o que é. Mas Abdu'l-Bahá e Baha'u'lláh esclarecem depois. Então, quando nós vamos estudar a genealogia de Baha'u'lláh e do Bab, a gente percebe que Baha'u'lláh, ele veio da raiz persa, de Yazdig, que veio de Zoroastro. E o Bab, sendo um Sayyid, veio da raiz de Maomé. Então, confirmando a profecia do Islã, que fala que o 12º imã seria descendente de Fatimé, filha de Maomé. Enquanto que aquele que seria o rei dos reis, segundo os próprios persas, seria da linhagem do Zoroastro. Quando você olha esse gráfico aqui está resumido, né, a época de cada época, né, que apareceu os mensageiros divinos, ó. Muhammad 622, Jesus 0, né, Moisés 1500 anos de Cristo, né, e aqui Abraão, Zoroastro também, né, na mesma média de época, né. E aqui Baha'u'lláh, então mostra que Baha'u'lláh era descendente de Zoroastro, né, e através de Baha'u'lláh surgiu Abdu'l-Bahá, e da linhagem do Bab de Baha'u'lláh veio Shoghi Effendi, né? E vocês sabem disso, né? Claro. E aqui, como nós estamos falando de Zoroastro, Zoroastro diz no livro dele, né? Para quem não sabe, Zoroastro foi um mensageiro divino, igual Jesus Cristo, que viveu antes dele, né? Zoroastro, ele educou o povo da Medo-Persas que acreditavam, né, em deuses, em espíritos. Ele ensinou o princípio da adoração. E ele reorganizou a sociedade. Ele só teve um seguidor na vida dele, que foi o primo dele. E por ele tentar reorganizar a sociedade, ele foi decapitado. Foi morto decapitado. Mas ele deixou uma profecia muito bonita sobre a vinda daquele depois dele, né? Primeiro ele fala aqui, ó. Os 3 reis magos que sabiam do nascimento daquela criança chamada Emanuel e Jeshua, sabiam porque as profecias que estão nos Endiavestas, relacionadas a Zoroastro, falava disso. Ele fala, voltarei, e quando eu vier, tu verás uma estrela no leste. Segue-a, e me descobrirás recostado entre palhas.
Então, essa profecia se refere à vida de Jesus. E a outra profecia, né? Uma outra profecia que não está aqui, os Horácios falam assim, 3.000 anos passarão e o Rei dos Reis virá do meu sangue. Ele fala isso. Então, isso é relacionado a Bahá'u'lláh. E quando você olha isso aqui e percebe as gerações que estão aqui, né? Basicamente vai dar 3.000 anos quando o Bahá'u'lláh vem. Tá todo mundo entendendo a conversa? Todo mundo? Tá, beleza. Tá, ok. Então vamos lá. Vamos em frente. Agora, quando nós vamos olhar um pouquinho mais profundo em algumas profecias bíblicas, né? Uma das mais importantes profecias relacionadas ao judaísmo, relacionadas à fé Bahá'í e ao cristianismo, é a profecia das 70 semanas, né, determinadas, né? E também das 2.300 tardes e manhãs, né? Aqui tem uma explicação de Isaías falando da menção do nome Elão. Elão é o antigo nome relacionado a Elã. Elã é a antiga região de Khurasan, que é a antiga Pérsia, né? Khurasan é a região do Tatabris, Shiraz, Persépolis, né? E toda a região que vai para o norte do Irã. E o formato dessa região realmente é um coração, tá? Mas quando você olha as profecias de Daniel, olha, por exemplo, isso aqui, ó. Depois ouvi um santo que falava e disse outro santo daquele que falava. Até quanto durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora para que seja entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? Né? Daí ele fala 2.300 tardes e manhãs. Mas uma profecia anterior fala, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia para ungir o Santíssimo. Essa profecia se relaciona a Jesus Cristo. E a segunda profecia se relaciona à vinda do Bab e de Bahá'u'lláh. Por quê? Porque essa profecia está relacionada ao Elão. E o rei da época da Pérsia era o Artaxerxes I, cuja esposa era a Esther. E foi a Esther que convenceu o Artaxerxes a reconstruir o templo dos judeus. Então, quem lê essa profecia, às vezes se atrapalha, né? Mas nós fizemos aqui um exemplificado para vocês entenderem que o palco da revelação divina, que vai reorganizar a sociedade do mundo, é a Pérsia. E o centro da Pérsia é o Elão, né? Então, aqui mostra ó, que 2.300 dias é igual a 2.300 anos, da mesma maneira que 70 semanas é 7 dias. A data prevista para o édito de Artaxerxes está em Esdra. Por que édito? Porque foi o édito que determinou a reconstrução do templo lá em Jerusalém. Tá? Então, a base de cálculo é essa aqui. E vocês depois podem estudar. Então, Jesus foi crucificado com 32 anos, né? E a revelação Bahá'í nasceu no ano 1844, variando de 42 a 44. O foco nosso é explicar que as revelações divinas de Zoroastro e de Bahá'u'lláh estão confirmadas nessa revelação, nessa expressão aqui, nessa explicação de Daniel, tá? E esses dados aqui, para vocês entenderem, estão todos em Apocalipse também. Então, vocês podem pegar isso aqui e estudar com calma, tá bom, pessoal? Aqui são as referências, ó. Mateus 24, tá bom? Vamos continuar? Tá todo mundo entendendo um pouquinho da confusão aqui? Alguma dúvida? Não. Tá bom, vamos lá. Aqui, mesma coisa. Quem são os elementos vinculados àquela profecia, para vocês poderem estudar, tá bom? Mas vamos lá. Então, seguindo avante na vida de Bahá'u'lláh. Padinha, pode ler para nós isso aqui, por favor? Bahá'u'lláh enfrentou grande oposição e perseguição por parte das autoridades persas
e do Império Otomano, devido aos seus ensinamentos religiosos. Ele foi exilado em sua pátria e suportou prisão e maus-tratos. Apesar das dificuldades, ele continuou a transmitir sua mensagem de paz, amor e unidade entre todos os povos e religiões. Suas epístolas aos líderes mundiais foram um apelo à justiça, à igualdade e à cooperação entre as nações. Infelizmente, muitos desses líderes não responderam adequadamente a essa mensagem. E a história testemunhou a continuação de conflitos e divisões no mundo. No entanto, para os seguidores da fé Bahá'í, Bahá'u'lláh é considerado o mensageiro de Deus para a era moderna. E suas palavras continuam a inspirar milhões de pessoas em todo o mundo a trabalhar pela paz e pela unidade global. Ótimo. Vocês estão vendo esse mapa aqui famoso? Você já conhece esse mapa, não conhece? A Pérsia é o Elão. O Império Otomano se chama Togad, na Bíblia. A Rússia, na Bíblia, é chamada de Gog, e o chefe dela de Magog. Todos os países aqui relacionados a essa regiãozinha aqui pequenininha estão citados no Antigo Testamento como palco da manifestação de Deus no dia do juízo final, né? Então, quando Bahá'u'lláh era vivo, a vida dele foi uma vida de muitos testes e provas, mas ele alertou os reis da terra, né? Vocês lembram disso, né? Ó reis da terra, já viu aquele que é o Senhor soberano de todos, o reino é de Deus, onipotente protetor, o que subsiste por si próprio. A ninguém adorei senão a Deus. E com corações radiantes, erguei a face ao Senhor, Senhor de todos os nomes. Essa é uma revelação com a qual nenhuma de vossas possessões jamais será comparável. Pudesse apenas saber isso. Vocês sabem da condição na qual Bahá'u'lláh escreveu essas cartas. Ele estava na Turquia e depois estava em Aca. Certo? E aqui tem uma frase interessante, ó. Sou aquele a quem a língua de Isaías exaltou. Sou aquele cujo nome tanto a Torá como o Evangelho se adornaram. Bem-aventurado rei, cuja soberania não o impediu de ser soberano e que de coração se envolveu para Deus. Ele, em verdade, é incluído no número dos que atingiram o que Deus, o poderoso, o onisciente, ordenou. Agora vamos ver o que Isaías fala sobre o dia da justiça de Deus. Castigarei o mundo por causa da sua maldade, os ímpios pela sua iniquidade. Darei fim à arrogância dos altivos, humilharei o orgulho dos cruéis, por isso farei o céu tremer. E a terra se moverá do seu lugar, diante da ira do Senhor dos Exércitos, no dia do furor de sua ira. Aqui um exemplo do que está acontecendo agora com a região próxima do Irã e Israel. E, basicamente, todas essas regiões, a família sagrada andou. Todas elas. Bahá'u'lláh nasceu na Pérsia, no Irã. O seu precursor foi assassinado. Mataram 24 mil Bahá'ís. O Iraque, Bagdá, foi testemunha da sua revelação divina. A região da Galileia foi a região onde Jesus pregou sua fé. A região da Síria, Damasco, foi a base da dinastia Omíada, que massacrou Hussein, neto de Muhammad, lá em Karbila, em Bagdá. Foi essa dinastia que mandou matar Hussein. E o Bab prometeu, no Qayamu Asma, que a Síria iria pagar por causa da maldade dela e perversidade. A Jordânia e o Egito, a Jordânia Antiga e até a faixa de Gaza sofrerão as consequências desses mesmos problemas relacionados a um passado, de ignorar o chamado de Deus. O que eu estou tentando dizer para vocês é que Deus educa a humanidade e não esquece dos atos dos homens. Né? Um dia me questionaram se Deus é vingativo. Deus não é vingativo, ele é educador. Né? E sobre o Irã. Né? O Irã, que agora é o alvo dessa mão divina, através de Israel e através dos Estados Unidos e a OTAN, né? Ele fala assim: Elão
era uma potência importante a leste da Babilônia e foi subjugada pela Síria, mas ressurgiu no período babilônico. O oráculo provavelmente se refere a uma campanha babilônica para reprimir uma rebelião inamita, nesse ano que está aqui, na época em que Zedequias era rei de Judá. Na verdade, essa profecia são os cânticos de Jeremias que se voltam contra as nações. Olha o que ele fala. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, acerca de Elão, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu quebrarei o arco do Elão, o principal do seu poder, e trarei sobre o Elão os 4 ventos dos 4 cantos dos céus. E os espalhareis para todos esses ventos, e não haverá nação aonde não cheguem os fugitivos do Elão. E farei que Elão desfaleça diante de seus inimigos, e diante dos que procuram sua morte. Farei vir sobre eles o mal, o furor da minha ira, diz o Senhor. E enviarei após eles a espada, até que os tenha consumido. Porém, porei no meu trono em Elão, e destruirei ali o rei e os príncipes, diz o Senhor. Acontecerá, porém, nos últimos dias, que restaurarei do cativeiro a Elão, diz o Senhor. Vocês conseguem entender aqui o que está acontecendo com o Irã hoje? Conseguem perceber isso? Vamos um pouquinho mais à frente, então. Eu fiz uma correlação das palavras do Kitab Yakedas com a afirmação de Jeremias. Ó, Elão, o que Bahá'u'lláh fala no Kitab Yakedas? Que nada te entristeça, ó terra de Tá. Tá é a fonética para a letra T em persa. Se refere a Terã. Ó, que nada te entristeça, ó terra de Tá, pois Deus te escolheu como a fonte de júbilo para toda a humanidade. Ele, se for a sua vontade, te haverá de abençoar o trono com alguém que governará com justiça, que reunirá o rebanho de Deus, que os lobos dispersaram. Tal governante, com júbilo e contentamento, se envolverá ao povo de Bahá, e lhe considerar os seus, aí fala proteção, né? Em breve, o estado das coisas em teu seio mudará. Ó, olha lá que fala lá. Olha, agora faça a comparação com o texto que está lá. Né? Acontecerá, porém, nos últimos dias, restaurarei do cativeiro a Elão, diz o Senhor. Em breve, o estado das coisas mudará. Olha aqui outro fato aqui que ele fala, ó. Ele fala: te haverá de abençoar com alguém que governará com justiça, que reunirá o rebanho de Deus. Quer dizer, os Bahais e todos aqueles que foram humilhados vão poder voltar para o Irã. E a outra coisa que ele fala: porém meu trono, Elão. E Bahá'u'lláh fala: ele, por sua força ou vontade, te haverá de abençoar o trono com alguém que governará com justiça. Os filhos de Persa sabem, através dos pioneiros, que Bahá'u'lláh promete que ele vai resgatar, que o Irã será a inveja do mundo e que vai haver unidade entre o Irã e Israel e vai acabar essas divisões. E esses sacerdotes, eles vão pedir perdão para os Bahais. Né? Vocês sabem disso. Né? O tio Hossein Afna, antes de morrer, falou para mim que, para mim não ficar preocupado com o futuro do Irã, porque ele fala que tanto os muçulmanos xiitas e sunitas, eles iam brigar tanto entre eles que eles mesmos iriam se destruir. Né? E que isso é a prova daquilo que nós falávamos lá atrás, de como a humanidade tratou mal os mensageiros divinos. Né? E agora, da mesma maneira que o Egito tratou Moisés e teve as consequências, né? E os judeus trataram Jesus com indiferença e maldade e teve uma consequência, e os cristãos trataram com indiferença, né? Os cristãos, no caso da Europa, tratou com indiferença a Muhammad, junto com as tribos, né? Coraítas, né? Agora, a humanidade vai sofrer as consequências por desobediência a Bahá'u'lláh, e os muçulmanos xiitas e sunitas vão sofrer as consequências por terem matado o Bab e perseguido a família sagrada. E aqui algumas profecias interessantes, né? Como está tudo acontecendo agora, né? Naquele dia as nações buscarão a raiz de Jessé, que será como uma bandeira para os povos, e o seu lugar de descanso será glorioso. Raiz de Jessé é o povo de Israel. Né? Isaías: e ele erguerá uma bandeira para as nações a fim de reunir os lados de Israel. Ajuntará o povo disperso de Judá,
desde os 4 cantos da terra. Hoje, Israel é motivo de orgulho na tecnologia, é motivo de uma vida com diversidade, né? Há uma unidade no governo, no povo de Israel, né? Você percebe muçulmanos, judeus, drusos, cristãos, né? Bahais, vivendo em paz. E Haifa é considerada a tolerante, né? Do Mediterrâneo. Né? E algumas profecias, né? Sobre o Monte Carmelo, assim, ó, muitos povos virão e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor e ao templo de Deus de Jacó, para que nos ensine seus caminhos e andamos em suas veredas, porque de Sião sairá a lei. Sião, vocês sabem que o Vale do Sião é onde está Aca, e é onde está Bardi. E você sabe que o Kitab Akdas foi revelado por Bahá'u'lláh em 1873, na casa de Abud, que está justamente nessa mesma região. Porque Sião é Israel, tá? Não é o Monte Sião, é Zion. O Zion, Sião é Israel. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Essa passagem bíblica é uma profecia que fala sobre a vinda do Messias e a paz que trará ao mundo. Acredita-se que a lei que sairá de Sião se refere à lei divina que será estabelecida na terra quando o Messias vier. Ok? Então, aqui algumas fotos sobre essas coisas maravilhosas e a mensagem perfeita de Bahá'u'lláh, né? Bem-aventurado que associa a todos os homens em espírito de perfeita bondade e amor. É isso, meus queridos. Eu fiz um resumo para não cansar vocês. Obrigado, querido Ami. Muita informação. Eu acredito que os amigos realmente tenham perguntas ou comentários. Olha, Foi eu tentei excelente. resumir, é muita informação. Eu não quis falar de tragédias com vocês para a gente falar de coisas positivas. A gente sabe da calamidade imprevista que Bahá'u'lláh fala que vai recair sobre a humanidade. Mas eu não sabia que ia vir participar da reunião, eu tinha que falar de coisas positivas, né? Eu tenho que falar isso. Sim. Olha, a pessoa que levantou aqui a mão foi o Zargan. Paz, Quer ver? Arganjan. Boa noite a todos. Meus queridos, eu realmente estou muito feliz de ter participado, ainda que, lamentavelmente, eu cheguei uns 15 minutos atrasado, mas queria parabenizar esse jovem tão culto, tão eloquente, que é o nosso querido Amir, meu amigo de infância e irmão de alma, e pedir para você, Amirzão, disponibilizar esse material para a gente, apesar de que o vídeo vai ficar gravado para a gente rever várias vezes, e dizer que eu estou muito feliz de ter ouvido essa sua palestra. Obrigado, Fantástico. Muito obrigado. Obrigado, querido, por você estar aqui com a gente. Obrigado. Alguém mais? Pádua levantou a mão. Ele tem que abrir o microfone, Padinho. Eu levantei a mão. Olha, na minha idade, a gente levanta a mão sem querer, abaixa a mão querendo, quiser. Foi sem querer, mas eu queria fazer um breve comentário. Faz outras coisas sem querer, né, Padinho? Bom, primeiro, parabenizar realmente essa magnífica apresentação do Amir. Como o Zargan falou que é amigo dele de infância, eu não posso falar que eu carreguei ele, porque eu sou muito jovem para ter carregado um rapaz desse. Mas o fato é que lá em Salvador a gente carregou o Amir. E Roshan. Mas na mensagem do Rizvan, tem duas passagens que me chamam a atenção ligado a essa bela apresentação, que é no segundo parágrafo, quando a Casa de Justiça fala que toda alma conscienciosa precisa reagir a isso. Todos somos bem cientes que a comunidade do nome supremo não pode esperar passar intocada pelas provações da sociedade. Então, tudo isso que a Mira apresentou, eu acho que a gente tem que estar consciente, com base nessa recomendação da Casa de Justiça, que nós não estamos numa redoma de vidro nem de aço. E que a gente tem que estar realmente muito preparado, e na minha humilde visão, acho que o melhor preparo
é não parar de ensinar. Não parar de ensinar, porque quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende. Todos sabemos disso. E um outro trecho, que esse aí é para os jovens aqui presentes, Zé Augusto e outros mais. Quando a Casa de Justiça fala quase no final da mensagem, que todos precisam se mover, mas a juventude precisa voar alto. Porque a Casa de Justiça sabe que as nossas asas já estão meio cansadas para voar, né? O máximo que a gente consegue é andar, né? Mas a juventude precisa voar alto. Então, acho que a gente tem que espalhar essa recomendação da Casa de Justiça aos nossos jovens da comunidade, porque agora é a hora deles. E, realmente, se a Casa de Justiça diz que a juventude precisa voar, é porque ela tem competência para isso. E que, no passado, a Casa de Justiça também disse que a juventude pode mover o mundo. E o mundo está se movendo. Então, a juventude tem que estar atenta a isso, né? Mas, Amir, olha, muito obrigado. Fiquei muito feliz com poder participar da sua palestra. Olha, eu quero dar uma resposta para você e para todos os jovens que estão aqui. O Guardião, naquele livro Pérola Inestimável, vale a pena vocês lerem sobre isso, né? Tem uma seção, uma página no meio do livro que o Guardião fala assim para Rui Cano. Misteriosamente, aqueles que estiverem trabalhando pela causa estarão protegidos. Ele fala isso. Ele fala mais. A minha esperança é que aqueles que sobrevivem consigam construir uma nova civilização. Então, a gente tem a oportunidade, primeiro, eu falei para o Zargan já, né, meu irmão, falei ontem com ele, falei, todos nós que estamos aqui somos um milagre vivo. No mundo, tanto materialismo e ceticismo, nós todos somos portadores dessa revelação divina. Não somos perfeitos. Não seremos Abdu'l-Bahá nem Cristo. Pronto facultativo. Então, nós temos a grande oportunidade de ensinar a fé. Então, eu gostaria de pedir para vocês todos aqui hoje, que eu fui convidado para trabalhar na editora com a Vanessa, por favor, promovam todos os produtos da editora Bahá'í. Promovam, sabe? A maneira de a gente ensinar a fé, se a gente não pode, às vezes, ensinar a fé uma pessoa, ou não pode sair de casa, a gente pode divulgar, através das redes sociais, os produtos da editora Bahá'í. A gente precisa desse trabalho, de todos vocês. Isso também é ensinar, sabe? Mas, Espadinha, tenho vocês todos como exemplo para mim, viu? Sempre de alegria, viu, Padinha? Saiba disso. Ok. O Janson levantou a mão também. Vou te abrir o microfone. Queria aproveitar realmente para parabenizar o Amir pela brilhante apresentação. Confesso que é uma apresentação muito rica, cheia de detalhes, e ela realmente é uma lanterna, né? Ela vai servir de um foco, apenas um foco, para que a gente possa, através dessa iluminação que ele deu, a gente realmente pegar esse documento, essa apresentação, e, como ele falou, que sirva de estudos, né? Que a gente não fique só nessa palestra, uma vez que 1 hora só é muito pouco, né, Amir, para apresentar um assunto tão profundo desse, né, meu amigo? A gente tem um grupo de estudo, eu, Zargan, Josimar, oh meu Deus. Bom, enfim, o que a gente percebeu foi o seguinte: nós temos que se preparar para defender a causa Bahá'í. Não é gritar para defender a causa Bahá'í, é defender com razão, lógica, com bondade, com amor e paciência. E não ter vergonha de dizer que somos Bahá'ís. Não ter vergonha em qualquer lugar, sabe? Não ter vergonha de falar da fé, fala com amor. Como a casa fala para nós na carta. Em 2011, ela falou assim: vocês devem se levantar para trabalhar em parceria com seus irmãos, seus amigos, que acreditam nos mesmos valores espirituais que vocês. Né? Atravessar a rua, vai trabalhar numa igreja, vai trabalhar na comunidade espírita, vai visitar a comunidade candomblé, vai visitar uma pessoa pobre, vai ajudar, vai levar o perfume de Abdu'l-Bahá, sabe? A gente acha que trabalhar para a causa Bahá'í é falar somente da fé e falar de coisas que estão longe daquelas pessoas. Né? Abdu'l-Bahá,
ele sempre ensinava com o coração primeiro, né? Então, acho que a gente tem que levar essa bandeira da fé e enxergar todas as pessoas como irmãos, todas as pessoas como irmãos, sabe? Isso a gente pode fazer, Jansen, sabe? É genuíno da Sim, gente isso. certo. Às vezes a gente tem nós, barrais, de um modo geral, às vezes a gente tem uma certa pressa. A gente acha que para a gente ensinar a fé, é como se a gente encontrasse os bebezinhos e a gente, em vez de dar um mingau, uma coisa mais leve, a gente já vem com um monte de coisa e acaba matando os bebês tudo com uma alimentação pesada demais. É como você falou, existe uma história de Abdu'l-Bahá, que ele tinha uma senhora que ela queria muito fazer alguma coisa pela fé, e Abdu'l-Bahá mandou ela ir para um determinado país para ensinar, e ela passou, parece que 10 anos para o lado de lá, e quando ela veio muito frustrada, porque ela não tinha conseguido fazer ninguém declarar. E aí ela foi conversar com Abdu'l-Bahá, e Abdu'l-Bahá falou, mas eu não falei para você fazer nenhum Bahá, eu falei para você ensinar a fé. Entendeu? Então a gente tem, às vezes a gente tem essa preocupação de, na hora de participar, na hora de se enganjar, até mesmo em outros seios religiosos, a gente fica com aquela preocupação de querer, às vezes, passar a fé de uma forma apressada. E a gente deve realmente ser uma gota de ação e não um oceano de palavras, não é verdade? Então a gente tem que ensinar, como você falou, primeiro com amor, com ação, participando, até mesmo quando as pessoas nos convidam. Às vezes as pessoas me convidam para ir em cultos religiosos, às vezes de outras religiões, eu vou. Nós Chego lá, temos que, nós temos converso que ir em todos os lugares, abraçar as pessoas, dizer, olha, eu sou seu com irmão, sou seu amigo, exatamente. E e deixar, e vamos ser como deixar, você. é, e deixar que as coisas fluam, né? Vão fluindo naturalmente. Claro que você deve estar sempre ali observando para não deixar também lacunas, né? E em relação ao que você falou dos jovens, na velocidade que tem que ter, uma coisa muito importante que a gente deveria se atentar é que o plano de 9 anos já se passaram 2 anos, né? E faltam 7 anos. E se a gente for parar para pensar, ainda há pouco nós estávamos elegendo a Assembleia aqui de Niterói, e uma Bahá'í falou uma coisa muito interessante, quando ela falou assim, olha, faltam 7 anos para o plano de 9 anos. Hoje as crianças de 12 anos, daqui 11 anos, 12, daqui a 7 anos estarão com 18, 19 anos. Então, que a gente pense nisso, que essas crianças de 11, 12 anos serão adultas daqui ao final do plano de 9 anos. Então, que a gente fique atento a isso, que a oportunidade que a gente vai ter de fazer com que essas crianças de 10, 12 anos e vão logo ao final desse plano serão adultos, né? Com Ok, certeza, com certeza. Muito obrigada. bom isso, muito bom. Temos agora o Padinha, você levantou a mão, mas vamos deixar o Josemar primeiro, aí você fecha para a gente ir para o sorteio, tudo bem? Josemar. Bom dia, ou melhor, boa noite, queridos. Olá, rapaz, Amir, meu irmãozinho, tudo bem? Fala, Zimar, aí, querido. Fala, querido. Tudo bem? Não, fantástico, eu gostei demais da apresentação, né? Gostei muito do que o Jansson acabou de falar, do que o Padinha disse anteriormente também, do Zargan. Aí uma coisa que eu talvez acrescentaria é o seguinte, às vezes, né, esse momento ele é tão importante que aquela reserva que a gente tinha ao falar sobre a fé até com parentes, amigos próximos e pessoas que normalmente são do nosso convívio e a gente, por algum motivo, deixa de agraciá-los, né, de falar mais sobre a fé, de tentar mostrar mais a fé para eles. Eu acho que não existe momento mais oportuno. Agora é a hora, né? Parentes, amigos, irmãos e pessoas próximas que a gente ama, né? E acho que é a hora da gente reembrulhar esse presente e apresentar novamente. Muito bom. É isso aí. Padinha, pode abrir o seu microfone. Obrigado. Eu queria compartilhar outro trechinho da mensagem do Rizvan, da Casa de Justiça, quando ela fala que a preocupação sincera precisa ser sustentada, a preocupação sincera precisa suscitar o esforço sustentado para construir comunidades que ofereçam esperança
ao invés de desespero, unidade ao invés de conflito. O que a gente mais ouve, quer dizer, entre amigos e quando a gente está ensinando no supermercado, porque eu sinceramente, só não ensino por uma razão, quando eu estou com preguiça. Porque é possível ensinar todo dia, toda hora. A gente depara com pessoas em todos os lugares que 95% delas, ou 99%, nunca ouviram falar de Bahá'u'lláh. Então, nós temos a oportunidade de sermos pioneiros a cada momento, né? Então, às vezes, eu estou no supermercado, olho para uma pessoa que está escolhendo um produto parecido com o que eu estou escolhendo, falo, essa aí nunca ouviu falar de Bahá'u'lláh, com certeza. Mas se eu começar a falar, vai começar a perguntar, não, vou falar depois. Então, essa é a preguiça. Então, acho que a gente tem que abandonar isso. E uma outra coisa é que todos nós sabemos do Conselho do Guardião, e como pedagogo, e como todos nós, pais e mães, sabemos que a melhor forma de ensinar é através do exemplo. Eu acho que todos nós, Bahá'ís, temos um compromisso com a sociedade enorme, que nossa fala não seja bela e nossas práticas não sejam. Eu acho que as nossas práticas deveriam ser sempre belas e a gente, às vezes, não precisa nem de abrir a boca, porque as pessoas estão vendo o nosso comportamento. Então, acho que esse exemplo, e eu lendo um filósofo, eu não lembro onde foi, ele falando sobre essa questão do guardião, quando o guardião fala, quer dizer, ele não estava mencionando o guardião, ele estava mencionando o que o guardião disse, que a melhor forma de se ensinar é através do exemplo. E esse filósofo dizia, comentando, como se ele tivesse lido o Guardião, ele dizia que ele não concordava que a única forma, que a melhor forma de se ensinar era através do exemplo, que ele acreditava que era a única forma de se ensinar, que era através do exemplo. Então, não é a melhor, é a única. Então, não adianta a gente ter um belo discurso, a gente realmente se empenhar em ensinar, e os nossos vizinhos, a nossa vizinhança, os nossos amigos, colegas de trabalho, veem em nosso comportamento um comportamento que não é condizente com aquilo que a gente fala. Então, eu acho que a gente tem que focar muito em nós mesmos, no sentido de exemplo. E, por fim, eu queria dar uma singela sugestão para a editora, que eu canso de dizer aqui na região que eu moro, que é, por exemplo, antigamente, a editora fazia algumas promoções, como Vanessa agora vai sortear 2 livros, né? A editora fornecia de presente um livro que ela queria divulgar na comunidade. E alguém lia aquele livro, fazia uma síntese dele e apresentava numa festa 9 dias em 5 minutos. E aí isso gerava um desejo, porque se a gente não tem conhecimento do conteúdo de algum livro ou de alguma história, a gente não tem vontade, né? Então, eu acho que é uma sugestão que a editora podia espalhar, e nós temos aqui dezenas de pessoas de várias comunidades, sugerir à sua assembleia local que faça isso espontaneamente, né? Mas muito obrigado pela participação nessa palestra. E a última coisa é que eu nunca ganhei nada em sorteio, então eu acho que não vai ser a primeira vez. Então, se por um acaso eu for sorteado, eu gostaria de, com todo carinho, que seja sorteado novamente para outra pessoa, porque desses 2 livros eu tenho 4 exemplares de cada um, para dar de presente. Então, eu agradeço. Muito bom, Padilha, muito bom. Obrigada. Rapidinho, Vanessa, rapidinho. Tem alguma informação sobre esse livro, Perguntas e Respostas, que está em falta já há algum tempo na editora? Ele está para ser reimpresso. Tem previsão? Posso verificar e passo para você. Não tenho a data certa. No grupo, por favor, no grupo mesmo, para todo mundo ficar sabendo. Tem muita gente querendo comprar e não consegue já há algum tempo. É verdade. É Obrigado. verdade, é um livro maravilhoso. Bom, pessoal, chegamos aqui à hora do sorteio, né?
todos que passaram o nome para mim no chat, eu coloquei. Não sei se tem mais alguém, vou falar o nome aqui rapidinho. Quem não tiver, a gente roda de novo, tá bom? Se a pessoa já saiu. É preciso que a pessoa esteja aqui para poder ganhar os livros. Então, Johnny, Paula, Miguel, Bernan, Vera Lúcia, Vini, Antônio de Pádua, Rose Flores, Carolina, Angélica, Antônio, Verônica, Ana Tereza, Ana Beatriz, Maria Helena, Josemar e Janson. Ok? Então, eu vou girar. Primeiro livro... Josemar Lopes. Josemar está aí? Isso é Maravilha. marmelada. Eu como Padinho, nunca ganhei nada de sorteio. Estou feliz da vida. Obrigado. Josemar, depois você me passa o seu endereço para a editora mandar para sua casa, tá bom? Primeiro livro, a Introdução ao Pensamento de Bahá'u'lláh. Ok? Perfeito. Muito obrigado. E vamos lá para o próximo. Só tirando o nome. De novo. Foi o Benan. Benan está aí? Obrigado. Sim, estou aqui. Tá bom, então. Muito obrigado. Eu nunca ganhei na minha vida nada. Essa é a primeira vez que ganhei um presente. Muito obrigado, tá? Gratidão. O livro foi O Dia do Prometido Chegou, de Shoghi Effendi. Então, entrar em contato. Eu coloquei no chat o meu e-mail, ou qualquer colega aqui que você conheça deve me conhecer, tá bom? E aí me passa os dados do seu endereço para a gente enviar para você. Tá certo? Tudo bem. Muito obrigado. Gratidão. Muito obrigada, gente. Olha, no chat eu coloquei tanto o link para o nosso canal do YouTube, Reflexões Celestiais, onde a gente vai estar disponibilizando esse vídeo, para depois a gente compartilhar com outros amigos que não puderam estar, ou assistir de novo. Também convidamos quem quiser entrar no nosso grupo Reflexões Celestiais, está o link do chat do WhatsApp. Todas as sextas-feiras a gente estuda algum assunto místico, tá bom? E também, quem quiser receber esse material, o PDF que o Ami fez, tá o meu e-mail, vanessaribeiro.bsb@gmail.com. Eu posso estar enviando para vocês por e-mail, tá? Ok? Você não poderia colocar no grupo mesmo, Celestial, para todas as pessoas? O PDF, sim, mas nem todo mundo está aqui, né? Eu posso colocar no nosso grupo, tá bom? Porque fica mais fácil para todo mundo, e mesmo aquelas Isso. pessoas Quem está no que grupo, pediram, ok. Quem não serão está, incentivadas a ver. ok. Obrigado. Tá bom, queridos. Olha, fiquem bem. Sim? Vanessa, manda que eu vou te mandar um outro material que eles vão gostar. Manda para eles de presente, um outro. Tá bom. Então ainda tem mais mais um. Por isso, vai ser de graça para eles. Prêmio brinde aí. Consolação. Prêmio Consolação para quem não foi sorteado. Boa, boa. Tá bom, eu vou mandar para a Vanessa, ela manda para você. Muito bom. Esse tema é muito instigante, hein? É muito instigante. É instigante, eles seguiram. Já é muito interessante. Chegar na sua casa, tem um bicho aqui em cima de você. Então, para não ter muito comentário, porque eu sei que isso é instigante, eu vou lhe dar apenas 2 opções, sem comentários. Você acredita? É só sim ou não, porque aqui não há tempo mais. Claro. Você acredita numa vida inteligente sem ser no planeta Terra? Sim ou não? Claro. Mas não se esqueça que Bahá'u'lláh falou que a Terra foi escolhida como os cabelos de Deus, né? Que a Terra é o astro, vamos dizer, especial, aonde foi escolhido para que a manifestação de Deus viesse. Verdade. Então, nesse trabalho que foi feito, tem alguns textos de Bahá'u'lláh confirmando tudo isso que está falando.
Vocês vão gostar. Ah, vai ser muito bom. Eu quero receber. Bota aí no grupo pra gente. Eu já estou curioso. Vai gostar, vai gostar. Obrigado. É sério, viu? Aí os links que eu filmei, tudo, os objetos, estão todos no YouTube. Tá? Beleza. Vocês podem verificar. Inclusive, recebi ontem de um amigo meu, fotógrafo, de Londrina, que ele estava tirando foto de um prédio e apareceu uma nave no meio da foto dele. Uma nave gigante. Ele mandou para mim e falou para não compartilhar, porque era assunto de publicidade, né? Não podia compartilhar. Mas é isso. Sim. Tá bom. Obrigado. Tá bom, queridos? Um grande abraço, saudade de todos vocês, viu, Padinha, Angélica, Bernardo, não conheço vocês, eu conheço o Jansen também, mas deixo o meu abraço para todos vocês. Angélica, depois eu vou querer saber tudo da Bahia, viu? Pode deixar. Depois a gente conversa, troca umas ideias para te falar como a sede está maravilhosa. E a comunidade também. Mas é muito legal, viu? Que coisa mais linda que é Salvador. Que saudade daí. Meu Deus. E olhem também que aqui está chovendo muito, às vezes está tendo muito. Agora mesmo está caindo maior chuva, né? Olhem por Salvador, pela Bahia, para não ter nenhum desastre. Obrigada, gente. Tá tudo certo. Obrigado vocês, viu? Deus abençoe todos vocês. Saudade, Padinha, de vocês aí, viu? Tchau, querido. Tchau, Gerson. Boa noite. Tchau, Helena, obrigada por ter vindo. Tchau, Luiz. Feliz Risvan. Tchau, meus irmãos. Um abraço a todo mundo. Feliz Risvan. Vanessa, Padinha, doutor Bernardo, todo mundo, Angélica, um beijo enorme a todos vocês. Você também, querido. Obrigada, meu querido. Tchau, tchau. Obrigado, Obrigada, gente. Obrigado. Lava.